Espírito. Toca nesse irmão que está aí do seu lado nessa semana. E passeia no meio do teu povo. Vai voltando agora para o seu lugar, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Volta agora para o seu lugar. Volta. Sinta a presença agora. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por tocar em nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por se fazer presente no meio de nós. Glórias e louvores a Ti. Amém? Pode se assentar. Para quem não me conhece, meu nome é Clóvis, casado com a Adriana, temos 2 filhos, Vitor e Gabriele, fazemos parte da comunidade Canção Nova, somos missionários da comunidade. E é uma alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui nesse santo lugar, para poder partilhar a palavra, rever amigos queridos, irmãos, de caminhada, de visão, com a glória de Deus, para a glória de Deus. E o convite dessa noite, meu irmão, curados pela palavra de Deus. Curados pela palavra de Deus. Conforme os nossos irmãos traziam o testemunho deles, Deus trazia o meu coração, né, o que é a igreja, o que é a tradição da igreja católica, o que nós comemoramos hoje. A nossa festa hoje dentro da igreja, né? A apresentação de Nossa Senhora ao templo. E hoje é tão bonito ver um casal chegando até a igreja, assim como Joaquim e Ana, apresentando a sua filha, que foi um presente de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, porque ela já foi escolhida desde sempre, já é uma mariana. E você? E eu? Até você mesmo, que como eu usa uma cadeia, escravos de Jesus pela mão de Maria, pelas mãos de Maria, nós, Grupo São José, falo nós por me sentir em casa, que fizemos, né, a consagração. Será que nós estamos vivenciando essa realidade? Porque Maria foi aquela que viveu a palavra de Deus, viveu na totalidade. Ainda Jesus hoje, no evangelho de hoje, pergunta: quem é minha mãe?
Maria fez na totalidade a vontade do Pai. E eu e você? Como está sendo a nossa intimidade com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus está fazendo hoje na minha vida, na minha história, no meu caminho? Curados pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse tema é muito forte, sabe por quê? Porque ele traduz a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você. Se você for pegar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e você for fazer uma análise, você vê que a palavra de Deus ela é totalmente preenchida por essa vontade, se realizando através de curas, milagres, prodígios, da pregação da palavra. Sim ou não? Sim. Se você for adentrar na palavra de Deus, na sua totalidade, você vai ver que é a vontade de Deus que você seja curado. Mas não só uma cura qualquer. Não uma cura qualquer para de repente eu, sei lá, estou com um problema e volto à minha vida velha. Não. É a cura porque o meu lugar, o teu lugar é o céu. Estamos aqui de passagem. Nós precisamos ser curados, eu preciso ser curado. E esse grupo de oração hoje é mais uma oportunidade dada por Deus a mim, para a minha conversão, assim como para você, para a tua conversão. Porque é vontade de Deus que você seja curado, é vontade de Deus que você seja liberto. Mas e a minha vontade e a tua vontade? Como é? Como está? A minha vontade é a mesma vontade de Deus? A tua vontade é a mesma vontade de Deus? Então esse grupo de oração nessa noite nos convida para que nós possamos analisar a nossa vida para ver se a minha vontade é a vontade de Deus. E para isso nós vamos pegar a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 4, verso 23, bem curtinho. Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino, curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós observamos aí 4 vontades: de ensinar, de anunciar, curar e libertar. Ensinar, anunciar, curar e libertar. Vontades que preenchem toda a vida pública de Jesus, porque era isso que ele fazia. E aí eu fui anotando algumas passagens bíblicas onde comprova essa vontade de Deus. E nós vamos hoje, nessa noite, nos encaixar nessas passagens bíblicas e ver qual está sendo a minha vontade, e você faça para você qual está sendo as suas escolhas, as suas vontades. A primeira passagem bíblica, Deus transformou a água em vinho, João 2, de 1 a 11. Nessa transformação de água em vinho, eu peço também que você pegue a palavra de Deus, porque já que a palavra de Deus é ela que cura e ela que liberta, nós possamos fazer esse caminho dentro da palavra, né? Junto com a palavra, é claro. Que está, vamos fazer João 2, 5. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Só esse trechinho. Estava acontecendo um casamento, acabou o vinho. Nós sabemos que vinho é alegria para o povo judeu. O casamento durava 7 dias e não tinha mais vinho. Maria chega, viu, eles não têm mais vinho. Mulher, ainda a minha hora não chegou. Ela simplesmente disse: fazei tudo o que eles vos disseram. Fazei a sua vontade. Ela disse isso. E o que aconteceu? Jesus transformou aquela água em vinho. E não foi um vinho qualquer, que chegou a impressionar todos aqueles que lá estavam. O melhor vinho,
O melhor vinho o Senhor reservou para o final da festa. Você não está aqui por acaso. O Senhor te trouxe, o Senhor me trouxe nesse santo lugar, porque nesta noite Ele quer te oferecer o melhor vinho. Você crê? Você toma posse desse vinho? Então você vai ter que pedir, pela intercessão de Maria. Olha o exemplo que nós tivemos aqui, o casal ali que nos trouxe a realidade de um animal se prostrar diante. Mas sabe o que nós vamos falar? Ou é louco, ou vai falar, que nada, isso aí, aqueles cachorrinhos folgados mesmo, né? É lógico, porque nós somos assim. Um cachorro. Um cachorro. Nós vamos achando que Deus tem que se manifestar nas grandes coisas, porque nós somos orgulhosos, somos cheios de nós mesmos. Somos os bambambam, sabe? Os maiores, os melhores, e menosprezamos a criatura, um cachorro. E Deus se utiliza de um cachorro para te ensinar a você não adorar uma imagem, e sim para você venerar uma imagem. Meus irmãos, estive agora, dia 5, 3, 4, 5, foi acho que até dia 7, encontrei irmãos aqui em Itapetininga, no Padre Eduardo de Lara. Eu acho que até já contei isso aqui. Uma pessoa, uma irmã que estava possessa, ela não conseguia chegar próxima de uma imagem de Nossa Senhora. E é uma simples imagem. Não conseguia se aproximar da imagem. E nós tiramos as imagens da nossa casa. E depois reclamamos, acabou. E vinha alegria, acabou a alegria da minha casa. E nós excluímos as imagens da nossa casa. Nós não pegamos uma garrafinha d'água e nós trazemos para o padre. Dá a bênção para mim, para que eu possa beber, para que eu possa dar para o meu filho beber, para que eu possa aspergir na minha casa, para que eu possa colocar no meu filtro. Usamos muito pouco o sacramental, por causa dessa contaminação que vem muitas vezes até mesmo de seitas protestantes e outras mais. E vamos deixando de viver a vontade de Deus, porque se a nossa igreja tem mais de 2000 anos, 2020 anos, 2021 anos, porque 2 anos se perdem na história, e nos traz essa tradição, nós não vivenciamos essa realidade. Até a festa de hoje, que deveria ser muito mais comemorada, porque afinal de contas apresentar a mãe, se a mãe apresentou o menino, por que foi apresentada? Já fazia parte da tradição? Sim ou não? É lógica. E hoje nós comemoramos na Igreja Católica a apresentação de Nossa Senhora. E Deus se faz presente através de um casal que traz a sua filha, simplesmente por uma coincidência? De um cachorro que se ajoelha por uma coincidência? Não, meu irmão, não, meu irmão. Deus se manifesta em pequenas coisas. Deus se manifesta num toque. Deus se manifesta no momento que está sentado, irmão, colega, do nada vem e põe a mão na sua cabeça e ora por você. Deus é simples. Deus escolheu uma cruz como trono. Nós que somos. E a palavra de Deus ela é clara, ela é direta. A vida pública de Jesus, quando ele ensina a orar o Pai Nosso, que está em Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, e não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. Ah, irmão, é bolinha que você viu?
A encrenca que foi criada com a sua mãe, com a sua esposa, foi bolinha também, tá? O Pai Nosso já disse: esse mal é o maligno, é o próprio demônio, aquele que está atormentando a tua casa. E não é um, é uma legião. É uma legião de demônios. Quantos são os casos, meu irmão, minha irmã? Quantos são os casos que nós acompanhamos que o próprio demônio se utiliza até mesmo de irmãos dentro da igreja para ser boca do inferno na vida do outro? Quantos são os casos que chegam pessoas até nós, e Papa Paulo VI já nos disse que a fumaça negra adentrou dentro da igreja, isso é fato. Quantos e quantos são os casos de pessoas profundamente feridas, machucadas, Deus querendo, a vontade de Deus que o milagre aconteça na vida dessa irmã e desse irmão, e vem um abençoado e diz: aconteceu um fato na tua gestação que foi é por isso que está passando por isso. Bênçãos ou maldições? Está seguindo a tradição da igreja? Porque você lê a palavra de Deus como uma roleta russa, pega a palavra e abre a palavra e pega a primeira passagem que sair e já sai falando um monte de besteira. Isso é de Deus? Interpretar a palavra de Deus da sua forma e não numa tradição de mais de 2000 anos dentro da igreja? É impossível falar da palavra de Deus sem falar da tradição da igreja, da orientação da igreja, o que diz a igreja a respeito da palavra. Porque é muito sério. Quem ouve a palavra de Deus, ouve o próprio Deus. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. A Santa Missa é formada por duas partes. A primeira é a palavra de Deus que cura e liberta, é a palavra, é Deus falando. E a Eucaristia que cura e liberta, é vontade de Deus, é o sacrifício de Deus. Foi por mim, foi por você. E nós devemos tomar posse dessa graça de Deus, não levá-la de qualquer forma, levá-la de qualquer jeito, interpretar a palavra de qualquer jeito. Não, nós não podemos fazer assim, nós não devemos fazer assim. E aí começam a semear o que? Trigo ou joio dentro da própria igreja. O que você e eu estamos sendo com o irmão aí do lado? Bênção ou maldição? Você clamou o Espírito Santo sobre ele agora. Bênção ou maldição? Qual é o convite? Nós precisamos ser bênçãos. Porque você é bênção. Quantos aqui, meus irmãos, estão com a vida detonada? Quantos estão aqui sofrendo profundamente? Quantos aqui não estão machucados, feridos, querendo um abraço, querendo uma palavra de amiga, uma palavra de consolo, um olho nos olhos, um olhar? Quantos de nós? E não temos. Sabe por quê? Porque ao invés de fixar aquilo que o irmão tem de melhor, nós fixamos os olhos naquilo que o irmão tem de pior. Ao invés dos meus olhos proclamarem bênçãos, proclamam maldição. Isso muitas vezes até dentro das nossas casas. E nós precisamos ter essa intimidade com a palavra. Nós precisamos ter essa intimidade com a igreja de Cristo Jesus, porque Ele está nesse santo lugar. E sabe quem você é? Filho, filha, amada, amado do Pai. O Pai essa noite está com os braços abertos para te acolher, filho, filha. Basta que você faça tudo o que Ele nos disser. E Jesus vai me ensinar, Jesus vai te ensinar. É Ele. Não era isso que os irmãos cantavam? E passeia no meio. Sabe por quê? Porque sem Ele nada podereis fazer, nem perdoar, nem viver o processo do perdão. E vamos continuar. A cura de um paralítico, em João 5, de 1 a 9,
Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. A cura de um possesso. Jesus acalma uma tempestade. Cura leprosos. Cura um mendigo cego Bartimeu. A agonia de Jesus no Getsemane. Eu peço para que você abra a palavra. Em Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou: meu Pai, se possível, que seja feito, não seja feito, perdão, como eu quero, mas como tu queres. Meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. É vontade do Pai. Só que nós queremos viver a nossa vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, se você for analisar friamente essa passagem, um pouco antes você vai ver que Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui porque eu vou orar. Levou consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai comigo. E quando ele voltou, a palavra nos diz que todo mundo estava dormindo. E ele voltou e todo mundo estava dormindo. E quantas vezes alguém vem te procurar para uma oração, você está dormindo, e você não consegue olhar para aquele irmão e ver a persona de Cristo ali. Quantas e quantos de nós nas nossas casas estão necessitando dessa pessoa de Cristo dentro da nossa casa, só que o nosso orgulho não permite, nós não temos coragem de pedir perdão para as nossas esposas, porque nós somos orgulhosos. Esposas não têm coragem de pedir perdão para o seu marido, porque não quer ficar por baixo. Como já disse outras vezes aqui, não sabemos dizer não para os nossos filhos, e são aí, a maioria deles jovens aí da rua, vivenciando uma sexualidade desregrada, faltando tudo, pais comprando filhos com dinheiro e não entregando o que ele mais quer, que é o amor, que é o afeto, que é o carinho, que é o abraço, que é o beijo. E sabe o que vai acontecendo? Você vai vendo que todas essas passagens bíblicas que eu fui trazendo nos torna paralíticos, como João nos diz, capítulo 5, verso de 1 a 9. Paralíticos, travados, não sabemos educar nossos filhos, não sabemos caminhar, não sabemos andar. Quantos são os casos hoje que nós atendemos no ministério e temos que verificar e levar para o padre, de possessão demoníaca, de lugares que nós fomos levados, porque pessoas querem soluções fáceis para problemas difíceis. Quantos e quantos são os casos? Graças a Deus o casal agora está vivenciando e está buscando essa realidade do casamento no matrimônio. Mas quantos são os casos de possessão naquele casal que o padre não pode fazer absolutamente, o padre exorcista não pode fazer absolutamente nada. Ele pode orar naquela situação, aliviar aquela situação, mas não vai voltar, não tem como. Sabe por quê? Porque o exorcismo é um sacramental e o matrimônio é um sacramento. Um sacramento é 10 milhões de vezes mais do que o exorcismo. Não existem problemas fáceis, soluções fáceis para problemas difíceis. Tem que trilhar o caminho. Ah, não dá, você nem foi procurar, mas não dá, acho que dá. Para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. Basta que eu siga a palavra de Deus para que ela possa me curar, para que ela possa me libertar, para que eu não fique paralítico, para que eu não fique vivenciando na minha casa essa tempestade que eu anunciei aqui em Mateus 8, 18, 23 e 27.
Lucas 8, 22 e 25, para que Deus possa acalmar essa tempestade que você está vivendo e eu estou vivendo na minha casa, ou então aí dentro do teu coração, que você cai nesse pecado toda hora, que eu caio nesse abençoado toda hora. Quanto nós precisamos de oração, irmão do céu, quanto nós somos tentados, não, irmão? Como nós caímos e caímos e caímos e caímos. Cego Bartimeu, mendigo, ficamos mendigando amor, mendigando atenção, mendigando afeto, mendigando, sim, mendigando, literalmente mendigando a atenção dos outros. Pais vivendo uma realidade de buscar, de buscar, de buscar, depois chega numa certa idade e ficam mendigando o amor dos filhos. Mas quem mendigou lá atrás o amor do pai foram as crianças, e hoje está acontecendo o que? A situação inversa, mendigando atenção. Olha quantas passagens que nós podemos nos identificar aqui, só que todas elas, Jesus curou e libertou, porque é a vontade de Deus. Só que tem um detalhe: não esqueça do ensinamento de Jesus. Não esqueça, e quero que nós possamos nos atentar a 3 passagens somente de todas essas que nós falamos, porque em João 20, 25 vem nos dizer assim: fez tantos milagres, mas tantos milagres que não caberiam nos livros no mundo inteiro, de tantos milagres que Jesus fez. Foram muitos, muito mais que esses, e vamos nos atentar a 3 somente: transformando a água em vinho, fazei tudo o que ele vos disser. Vontade de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para a tua casa. Você está com problema no casamento? A velhinha está difícil de aguentar. O velhinho, mais chato que eu, é malo, está difícil. Pede intercessão. Pede intercessão. Ou então por que você não aprende com o cachorro? Ajoelhar. Ajoelha, que nem o cachorro. E se você não souber orar, late. Late, pode latir. Pelo menos você está se dizendo: Senhor, eu não sou nada. São Felipe Neri, ele traz uma realidade maravilhosa, irmão. São Felipe Neri, a oração de São Felipe Neri, ele desconfiava tanto dele, que ele chegava para o Senhor no momento de oração e dizia assim: Vade, escute bem o que ele falava, Vade. Jesus, não confie em Felipe, ele vai te trair. Será que eu e você temos essa coragem? Então nós somos todos santinhos, né? Tudo santinho, né? Tudo santinho. Olha o que Felipe Neri falava. São Felipe Neri, de tanto que ele desconfiava dele, irmão do céu, de tanto que ele sabia das suas limitações, e isso só quem pode dizer sou eu e você. Como já disse outra vez, o maior pecador que está dentro dessa igreja sou eu, porque os meus eu conheço e não são bons. Como você pode com todo direito falar: o maior pecador sou eu, porque o meu pecado, irmão, você não sabe que eu sou não. Então é a oração que eu tenho que fazer. Me sentir assim um cachorro na presença de Deus, porque sem ti não posso mais. Sem ti, meu Senhor, eu não posso fazer nada, irmão. Não consigo fazer nada, não dá. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do teu Espírito Santo essa noite. Me converter, Senhor, eu necessito, eu careço, Senhor. Porque de todos esses milagres que o Senhor fez durante, o próprio João diz que não teria como escrever em todos os livros, não teria como, de tantos milagres. Mas tem um detalhe, meu irmão e minha irmã. Eu peço para que você pegue a palavra em Lucas 7, de 11 a 15. Lucas 7, de 11 a 15. Lucas 7, de 11 e a 15. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim,
os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu, que levavam um morto para enterrar, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade acompanhava. Ao vê-lo, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Aproximando, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Ele ordenou: jovem, eu te digo, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Palavra da salvação. E nessa passagem eu quero que nós possamos refletir a nossa vida. Nós observamos que aí vinham duas procissões. Uma procissão acompanhava o que? O morto. Sim ou não? Outra procissão trazia a vida. A escolha é tua. E a palavra de Deus nos diz: uma procissão acompanhava a morte, uma procissão acompanhava a vida, esse cortejo. A palavra de Deus diz que ele se encontra onde? Numa porta. A escolha é minha, a escolha é sua. Para que essa cura possa acontecer pela palavra de Deus na minha vida, porque é Deus me curando, porque por ser a vontade de Deus na minha vida e na tua vida, essa noite eu preciso fazer a escolha: ou morte ou vida, ou bênçãos ou maldição. Qual é o seu vocabulário na sua casa? Bênçãos ou maldição? Quais estão sendo as suas escolhas? Vida ou morte? E nesse encontro da vida Jesus com esse menino morto, Jesus venceu a morte. Assim como ele passa pela cruz e na ressurreição, Jesus venceu a morte. E Jesus, a mesma vontade de Deus, ele também fraquejou. A agonia do Getsemane: Pai, que não seja feita a minha vontade, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, sim a tua. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E Maria, nas bodas de Caná na Galileia: fazei tudo o que ele nos disser. E tudo é tudo. Quando Maria nos diz isso, e essa noite, sendo o momento de apresentação de Nossa Senhora no templo, ela vem nesse santo lugar nos dizer: fazei tudo o que eles vos disser, que vocês terão vida e vida em abundância. Porque Jesus disse hoje: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Essa noite é para que eu e você possamos fazer a vontade do Pai, que está de braços abertos, esperando esse filho que chega, esperando essa filha que chega, machucado, ferido, que acha que não tem mais jeito, que acha que você não tem mais problema. Você tem problema sim, é só você pedir a vida, peça a vida e renuncie à morte. Se apresente ao Senhor. Se apresente hoje, assim como Maria foi apresentada. Apresente esta noite os seus problemas, a sua vida. Ei, olha aqui, ó, olha aqui o que eu estou falando. Não é para olhar para o lado não. Apresenta esta noite os teus problemas, a tua vida, os teus filhos, o teu casamento, tudo aquilo que te afronta. E eu desafio você, se você não vai estar aqui na frente desse grupo de oração, proclamando a vitória na tua vida, e você que está me assistindo também. Porque a graça de Deus não para, assim como a palavra de Deus não é um conto de fadas, é vivida, foi vivida por Deus, foi vivida por Jesus. Cego Bartimeu era cego, era discriminado, era humilhado. O leproso, ele tinha que viver longe dos seus, ele tinha que viver longe da sua família, porque ele era humilhado assim como você foi humilhada. E quantas vezes você não sentiu uma leprosa, um leproso, de não poder estar em determinado lugar? Estava vindo para cá, meus irmãos, eu com meu carro. Isso, um senhor de um carro, eu sou ruim de carro, não sei carro, quero ter não.
Mas era um carrão, sabe esse carrão? Teve alguma coisa, sei lá o quê. E eu não vi, né? Quando eu estava vindo, quando ele estava bem apertadinho, eu peguei, dei um sinalzinho de luz, sabe? 2 toquinhos de luz. Ele pegou, deixou eu passar. A hora que eu fui passar, ele foi embora. Vou abençoado, para que fazer isso aí? E eu continuei. Ele parava um pouquinho mais na frente, ele pisava no freio, tirava. Falei, agora vou passar ele, né? E eu ia passar ele, a potência do carro dele, não. Ele. Falei, vou abençoado, o que é isso aí? Ele fez isso comigo 4 vezes. E ele achou que ele estava acima de mim por causa do carro dele. E sabe o que Deus colocava no meu coração? Sabe o que Deus colocava no meu coração lá? O inútil. Você está sendo instrumento de Deus para essa bênção que está passando do seu lado. Porque se ele for na velocidade, ele vai bater lá na frente, ele vai morrer. Livramento. No momento que eu podia sentir raiva, né? Ou então olhar, abrir o ouvido assim, achar alguém. Ô Senhor, podia ajudar também a ver alguma coisa aí, né? Que tem a mesma potência dele, não é? Ou você acha que eu não fiquei com vontade de falar, cara nojento? Você acha que eu não fiquei com vontade? Mas eu estava vindo para cá, escutando uma música no carro, que falava de Deus, que falava do abraço de Deus, que falava do acolhimento de Deus. O que você está escutando na tua casa? Porque se eu estiver escutando você pode ter certeza que eu estaria fechado a graça de Deus. Eu sou gente, meu irmão. Eu sou gente. Você é gente. Mas nós devemos viver essa intimidade com Deus. Nós devemos buscar essa intimidade com Deus. E essa intimidade vem através da palavra de Deus, através da santa. Faz quanto tempo que você não se confessa? Hein? Faz quanto tempo que você não vai diante de um sacerdote e não rasga a vida, glória do céu? Faz quanto tempo que você não pega o texto e não reza o texto? Ou o rosário? Renato que gosta de bater, né? Renato, uma vez eu estava preguiçosão, só estava no terço. Justamente vim pregar no grupo de oração e sentadinho aqui. O Renatão chegou aquele jeitinho ogro dele, parece um xereque. E não adianta terço não, viu? Tem que ser rosário. Falei, meu Senhor e meu Deus. Glória a Deus, instrumento de Deus. Só que quando se utiliza o instrumento de Deus por causa do meu orgulho, irmã, menino, não me mata. Não, manguei, não vou mais. Vou procurar outro. É só seguir o que nos pede a palavra. Que nós possamos essa noite entregar nossa realidade, assim como Nossa Senhora foi apresentada no templo, você possa se apresentar essa noite no templo. Não só se apresentar, mas apresentar também tudo aquilo que fere seu coração. Assim como aquela menina está nos ensinando agora, chorar na presença da mãe, porque a mãe acalma. Só de pegar no colo e encostar no peito. Obrigado, viu, Santo? Esse canal da graça para mim, tá? Eu preciso ser acolhido assim por Nossa Senhora essa noite. Se você não se acha digno de ser apresentado à mãe, a Deus, perdão, se joga no colo da mãe. Peça para que a mãe te apresente. Peça para que a mãe te pegue no colo nessa ao seu filho Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Deus Pai está com os braços abertos, filho pródigo, que está chegando agora, que está voltando agora. Quem está vendo esse grupo de oração pela primeira vez? Pela primeira vez? Você, irmã? Vocês? 4, 5, 6, 7, 8. Ele esperava esse momento para pegar tudo aquilo que te fizeram um dia, para pegar todos os rótulos que foi jogado em você e te curar e te libertar de todo o mal que te fizeram. Mas você não esperava isso daquelas pessoas, porque pareciam ser tão amigas,
pareciam ser tão próximas e fizeram aquilo comigo, me machucaram, me feriram, me magoaram, disseram verdades a meu respeito. Mas assim também o casal. Então que você possa e fazendo uma introspecção e uma lembrança de tudo aquilo que você viveu, de tudo aquilo que você passou, e conforme você se sentiu paralisado, conforme através dessa palavra você se sentiu um leproso, discriminado, ferido, certo? Você não se sentiu reconhecido, e falaram ainda para você que você merecia, queria aplausos. Não, você não é isso. Você tem direito sim, porque você é um servo de Deus. Você pertence a Deus. O Senhor quer te abraçar, servo. O Senhor quer te acolher. O Senhor quer dizer que te ama. Só que você não tomou posse ainda dessa realidade, porque você está tomando posse daquilo que os homens estão falando para você. Então vai identificando agora e vai entregando. Você que sabe que a tua família, assim como a minha, vem de do espiritismo. A minha família vem do espiritismo, de seitas. Sabe que você foi entregue, o teu nome foi entregue em centros espíritas, benzedeiras. Você foi levado em benzedeiras. Entrega todos esses falsos benefícios, entrega. Apresenta ao Senhor nesta noite, pela intercessão de Nossa Senhora. Você que não se dá bem com a tua mãe, de repente pode até ter acontecido alguma coisa assim, uma diferença na tua infância. Mas fala agora para o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, para que você sinta a falta do cheiro, do abraço dela. Você que não teve oportunidade de dizer ou abraçar, mais porque ele se encontra mais no seu meio, mas foi aí dentro do teu coração. Entrega esta noite, identifica isso e fala: Senhor, está aqui. E nós, irmão, muitas vezes, irmão, sabe o que nós fazemos? Deus sabe tudo da nossa vida, santo. Sabe o seguinte: se Deus sabe tudo da nossa vida, Ele quer nos ouvir. Sabe por quê? Porque se Ele perguntar para você o que quer que eu faça. Por quê, irmão? É sério. E o cego gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Ele chega a chamar, irmão. Coragem, o mestre te chama. Qual cortejo você está, meu santo? Levando morto ou levando vida? O convite dessa noite do grupo de oração para homens e mulheres agora, São José te convida de pé, mas não mais para levar essa multidão que está aí dentro, e sim para levar a de Cristo Jesus. Porque Jesus, irmão, vinha numa multidão, uma multidão acompanhava o Senhor. E o Senhor viu, o Senhor olhou e presenciou que ali tinha uma mulher que tinha um filho e ele havia morrido. E ela seria o quê? Teria que ser prostituta, porque não ia ter quem cuidasse dela. Lá naquela época era assim. E ele sentiu a compaixão dela. Então você, mãe, que tem um problema com seu filho, Jesus teve uma compaixão da mãe, porque o filho estava morto. Então Jesus agora quer falar para você, mãe. É por você que Ele quer falar. Peça com autoridade de mãe pelo teu filho que está perdido nas drogas, que está na depressão. Peça, não se intimide. Fala para o Senhor: cura o meu filho essa noite, tira ele das drogas, cura esse câncer. Você que está pedindo por aquele amigo, meus irmãos, aquele paralítico foi curado, que desceram ele pelo telhado, nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: é pela fé, santa, é pela fé dos amigos que ele foi curado. Você acha que vocês vieram aqui por acaso? Hein, família? Você acha que você veio aqui por acaso, santa? Quem te trouxe aqui foi Deus. Quem te trouxe, vocês que estão vindo aqui, os 8, 9 que estão vindo aqui, quem te trouxe foi Deus. Quem me trouxe foi Deus. E Ele olha para mim e para você e fala, através da sua palavra: o que queres que eu te faça? Que hoje, meus irmãos, temos aqui 4 capelas, que você possa dizer: eu quero levar em casa, eu quero viver a experiência desse irmão. Só que ao invés do
ajoelho que eu me ajoelho. Eu quero viver a experiência desse casal. Que eu possa essa noite chegar para minha esposa e pedi-la novamente em casamento. Vamos recomeçar? Porque eu não estou mais vendo nada, eu não sei nem o que eu sinto mais por você. Eu sei que eu sinto alguma coisa, irmão, mas eu não sei o que. Ou você que já falou até que não ama mais. Porque o seu coração está duro como uma pedra, entrega para o Senhor essa noite. E vai dizendo ao Senhor. Vá contando a sua verdade a Deus. Você que está com a sua esposa, está com a sua família, se abrace agora. Se abrace. Mas dá aquele abraço. Abraça. Pai, diga aos seus filhos, você que está aí com seus filhos, que você os ama. Se for neto, se for filho, se for filha, vai dizendo: eu te amo. Você, filho, fale para tua mãe: eu te amo. Olha nos olhos e vença essas barreiras que te afastam. Faz tanto tempo que você não se abraça assim. Faz tanto tempo que você não diz a ele, a ela, quão importante é na tua vida essa pessoa. Sabe por quê, marido, esposa? Você foi chamado para levá-la para o céu. E quando nós convidamos o casal para um olhar nos olhos dos outros, geralmente ele baixa o olhar, porque está com a barreira para olhar. E que você possa vencer essa barreira. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Vá olhando nos olhos dessa pessoa que está aí do seu lado. E vá pedindo para que caia por terra tudo aquilo que não pertence a ela. E se ela fechar o olho, os olhos, manda que ela abra os olhos, porque Deus quer se utilizar dos seus olhos para ser os olhos dele, porque Jesus fitou Pedro no pecado com os olhos e Pedro foi curado. Ali começou o processo de cura de Pedro. E depois Pedro, quando andava, passeava, a palavra nos diz que colocavam doentes para que pelo menos a sombra de Pedro pudesse tocar aquelas pessoas. Projeto de Deus, pensado por Deus, amado por Deus. O Espírito de Deus vem. Age, Espírito Santo de Deus. Age. Casal? Espírito de Deus, vem e
do Espírito Santo, Jesus. Que nós possamos nos sentir tocados, envolvidos através desses irmãos que aqui estão, tocando em nós, sim, intercedendo por nós. Porque tem pessoas aqui, que não conseguiam nem se apresentar, e Deus escolheu servos desse grupo de oração para que ele seja esse Joaquim e essa Ana para te apresentar, casal. Casal, que eu quero te apresentar ao Senhor, para que você seja a minha oferta. E sabe como é bonito você poder ofertar algo que nem te pertence, mas algo que Deus fala, manda. Que eu estou querendo, eu estou esperando de braços abertos, eu tenho esperado esse momento, mas não acolher somente um, e sim a carne toda. Você que está sentindo tremor, você que está sentindo ânsia, uma vontade compulsiva de tossir, erga seu braço que vai um servo orar por você aí. Servos, esses dois aqui. Você que é casado e quer que o irmão reze por você, erga o seu braço agora e peça oração, reza pelo meu casamento, reza pela minha casa, erga o braço. E você que sente que deve rezar por esse irmão que está aí do seu lado, reza. Força agora, canta você, ora com essa canção. Oh Espírito, e contemple a vitória do Senhor na tua vida, a vitória do Senhor na tua família. Contempla e canta para esse irmão que está aí do seu lado. E passeia no meio do teu povo, força, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como o Clóvis, como Deus já falou através da boca do Clóvis, nessa intercessão, nessa oração, muitas famílias hoje foram libertadas. Muitas famílias hoje sentiram assim a vontade de um perdoar o outro, por palavras que foram assim mal interpretadas e ficou mágoa no coração. E assim Deus vem falar. E conforme o Clóvis pregava, Deus dava para um irmão uma confirmação na palavra, que está lá em Eclesiásticos 34, do 25 ao 31, que diz assim: um ora, outro maldiz. De qual ouvirá Deus? A voz? Se aquele que se lava após ter tocado num morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Então fica com essa palavra meditando durante essa semana, para que Deus venha
realizar as obras e curar os nossos corações. Precisamos ser curados. Amém?